Venha almoçar com a gente, puxe uma cadeira. Estamos aqui hoje no Pop Rua de Higienópolis. Comemos muito bem, estamos na sobremesa já. O tema de hoje são as conveniências dos condomínios. O que agrega valor para os condomínios e como a gente pode usar. Então, eu sempre achei que ir para o supermercado, passar horas e horas, ainda mais quando vocês eram pequenos, que eu ponho os 3 no carrinho e tinha que comprar as coisas, que é cansativo. Então, quando o primeiro filho do Ricardo teve bebê, eu ficava... Meu primeiro filho teve bebê, não? Não! Quando o Ricardo teve o primeiro filho, eu ia muito na casa dele. E lá no condomínio dele começou a vir o caminhão da Swift e mais um caminhão de legumes e verduras. E eu achei aquilo fantástico e comecei a comprar. Então, para mim, é muito prático, inclusive no nosso condomínio em Atibaia também, uma vez por mês eles estão fazendo e facilita, porque você desceu o elevador, está ali e você tem o que você precisa. Eu acho que a própria pandemia acabou acelerando isso. Primeiro, pela comodidade. Segundo, pela qualidade do serviço que eles têm apresentado, não só em todas as áreas, até a parte esportiva, todo tipo de coisa. E a comodidade de você ter dentro do teu condomínio aquilo que você precisa, tem que sair, se locomover, pesquisar. Então, acho que isso veio para ficar e cada vez mais ampliar. Você colocou, agrega muito valor. Muito. Lá no nosso condomínio que eu morava era de quinta-feira e alguns condomínios têm feira, né? Então você tem a feira uma vez por semana, você tem padaria, agora esses mini mercados que tem 100% o tempo todo montam uma estrutura de mini mercado. Alguns condomínios maiores, eu fiquei sabendo essa semana que eles iam colocar um mini mercado e uma padaria dentro de um condomínio, que é um condomínio maior. Então, cada vez mais tem gente que entrega orgânico, não é só estrutura, né? Pode ser entrega. Mas é por isso que a gente tem um advogado na família para saber o que pode e o que não pode. Achei que vocês não fossem perguntar. Eu sei que a maioria não faz do jeito mais... Tem algumas restrições, né, doutor Rodrigo? A gente sabe disso. Eu acho que o que agrega valor também pode oferecer risco. Porque se você tem um condomínio que você comprou, estritamente residencial, uma coisa é sábado tem uma feira ali, o caminhão passa na porta. Outra coisa é alterar a estrutura, a concepção daquele condomínio e falar assim, olha, esse condomínio que você comprou sem mercado, hoje aqui tem um mercado. É a tecnologia, é a modernidade versus aquilo que eu comprei, o direito de propriedade. Mas a gente já teve uma alteração no direito de propriedade recentemente, onde a alteração da destinação antes só era permitida com 100%, hoje com 2/3. Então, se eu quiser adequar uma área, eu posso alterar com 2/3, mas a grande questão é, aquele mini mercado pode ou não pode ser instalado? Depende, sempre depende. Então, se eu já tiver um espaço que pode ser usado, um espaço um pouco comercial, eu acho que dá para adequar. Já existe um restaurante naquele condomínio clube. Colocar uma pequena padaria dentro do próprio restaurante, colocar um supermercado agregado, acho que isso não altera a concepção nem do espaço e pode ser feito. A questão é quando eu construo ou quando eu coloco coisas novas. E uma outra questão, só para finalizar... A responsabilidade do síndico se tiver alguma, por exemplo, bebida alcoólica, se vai vender. E outra ou coisa... estragada que fez mal para aquele... Teve um caso onde ocorreu um furto. E as pessoas falaram, a responsabilidade do furto é do condomínio. Não. A responsabilidade do furto é daquele que está ali tocando. Por mais que hoje, igual quando você vai em alguns hotéis ou nos próprios condomínios, sequer tem uma pessoa atendendo. Então você coloca ali, paga, só que esse risco do negócio, por ser uma relação privada, ela pode ser contratualmente definida. Essa responsabilidade pelo perdimento e não pelo crime furto, que esse é uma outra seara, mas pela perda de produtos, vai ser do condomínio ou se vai ser
da questão da empresa, mas a questão importante também é a instalação desse espaço. Eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um projeto. A gente nunca pode esquecer a BNT 1680, que foi atualizada em 2020, que trata da realização de obras em áreas comuns ou nas unidades privativas. Mas não tem, acho que uma coisa que é interessante falar assim, a maioria aprova com maioria simples, como por exemplo mini mercados. Eu lembro no caso da antiga Elevidia, que agora é Eletromídia, que tinha muito receio de se colocar nos elevadores, e aí começaram, até eu ajudei nesse processo de começar, qual que era, o que seria o pior que poderia acontecer, por exemplo? Se não danifica o elevador, se não tem um gasto de energia baixíssimo, R$30 para cada elevador, e aí qual o estudo que o juiz pode mandar retirar? É muito difícil também, se você não prejudica o condomínio, né? Se você, por exemplo, no caso da tela no elevador, você tem uma punição maior do que... A gente não tem casos, né? Posso falar uma coisa pra vocês? O prejuízo é grande. Assim, eu não acho que tem que, porque não tem prejuízo. Tem que tomar cuidado, tem que estudar administrativamente, estudar juridicamente, porque às vezes um prejuízo é o síndico cair. Eu nunca vi uma ação judicial, mas já vi síndico cair por conta da tela. Mas tem uma coisa, Rodrigo, o nosso mercado é um mercado muito... Ele inova muito. Ele inova, e outra, tem muito, vamos falar a verdade, tem muitas empresas e muitos síndicos que não têm uma política de compliance transparente. Então ele acha que tem um amigo dele, que tem um mercadinho, e que eu posso trazer esse cara para trabalhar aqui dentro para ajudar a vida dele. E aí começa... Então, a hora que você vai aprovar isso numa assembleia e tem que levar para uma assembleia, não é decisão tua, como você bem colocou, consultar o advogado, olhar a convenção... Ver os três orçamentos... Olhar os três orçamentos e levar empresas especializadas. E hoje você tem isso, como nós falamos anteriormente, né? Você tem que ter os especialistas... E aí vale um alerta. Mini mercado, muitas mini mercados, eu vou fazer uma crítica, muitos mini mercados eles fazem no sistema de franquia. Então qualquer um pode ser franqueado. Então eu nunca trabalhei na vida com mini mercado, com alimentação, eu viro um franqueado, chega na minha casa as coisas, quer dizer, não é uma empresa... Você tem empresas que têm centro de distribuição. E você então não aí é uma coisa profissional, com caminhão, frigorífico. A seleção de quem você vai botar dentro do teu condomínio, que vai estar lidando. E o síndico, pai, não é o dono do negócio. A gente nunca pode esquecer, o síndico é o representante legal da massa. Então se ele quiser o mini mercado, de qualquer forma ele tem que submeter à Assembleia. Se a Assembleia não quiser, prevalece a vontade da Assembleia, não a vontade pessoal daquele gestor. Ele não tem que querer, né? Quem tem que querer é a maioria dos condôminos. O Renato não falou nada, só abriu hoje. O que eu acho mais legal dos mini mercados é porque a gente vive numa era... Eu me lembro uns anos atrás, quando a Amazon fez aquela loja lá em Nova York. Vamos agradecer a Amazon. Agradecer não, quero ver parte em Pix. Eles mandaram a passagem, esquece. E aí diz que funciona assim, eu nunca fui nessa loja. Você entra pelo reconhecimento facial, você pega os produtos, não passa no caixa e vai embora. Não é tão moderno aqui. Mas você vai no mini mercado, você escolhe o teu produto, você mesmo paga, você vai embora, não precisa pedir para ninguém, não precisa embalar nada. É uma mudança de cultura também. No Pão de Açúcar eu faço isso há anos, é maravilhoso. A gente vive uma época, a gente está numa modernidade hoje que a gente nem se dá conta de como que funciona. Daqui a pouco é isso que você falou, eu vi essas lojas, eu não vi com reconhecimento facial, mas senão vai precisar mais passar no caixa. Então você pega as coisas, põe na embalagem e vai embora. Na saída já tem o check-out e já vai ter a cobrança. Então, a gente teve a facilidade do iFood primeiro, né? A gente pedia pelo iFood, só que hoje o iFood... Que vai mandar nosso jantar hoje. Que vai mandar nosso jantar, só que muitas vezes o iFood cancela, o iFood atrasa. Dependem o mini mercado não cancela e não atrasa, né? Você desce, não tem variável. Mas então isso é interessante. É importante lembrar que, e já tivemos problemas, a hora que você coloca o mini mercado embaixo da janela do cara e liga a geladeira, ou coloca... Cada condomínio tem um perfil, coloca na porta do outro condomínio. Então, assim, o condomínio, ele tem que estar propenso a isso, a vontade da maioria tem que ser essa, e tem que saber o local que algumas vezes altera a destinação. Alterando a destinação, não pode. E fazer de maneira profissional. Né? Lembrando que quem está lá dentro operando aquela empresa não é funcionário do condomínio. Eu tive uma vez, um tempo atrás, uma reclamação de que o funcionário da empresa X estava assediando a filha do Por rapaz. isso que é importante o contrato. Quem vai trabalhar, quem vai ser selecionar. Então, vamos fazer uma pergunta? Isso aí é mais ou menos como
há anos atrás começaram a colocar estacionamentos terceirizados dentro do condomínio para tocar, e aí você não tinha um contrato bem feito, a empresa não estava prestando um bom serviço, você não conseguia tirar a empresa lá de dentro. Pior, assessoria esportiva, que daí o funcionário ali pedia, dizia que trabalhava pro condomínio, não trabalhava para terceirizada, e na justiça realmente ele estava lá, ele estava atendendo os condôminos, cumpria horário, o condomínio às vezes ajudava, só abria a sala e fechava, o síndico ia lá e falava, tá deixando equipamento solto, e o condomínio era condenado. Uma facilidade que é polêmica também é a limpeza de carros na garagem, né? Isso existe muito também. E também é polêmico, mas é uma facilidade muito boa. Por exemplo, no meu prédio... E o carro elétrico também. Escuta essa. Também. O faxineiro que põe só o segundo carro elétrico, que muitas vezes não tem a instalação individual correta e a medição individual e onera o condomínio, desculpa. Ele limpava os carros do pessoal, só que começou a limpar carros de fora. E aí só que ninguém percebeu até o dia que ele malombrou um carro de uma pessoa de fora e bateu. E aí foram atrás e descobriram que... Outra coisa, não precisa nem ir tão longe, porque esse funcionário que depois do trabalho lava os carros pode ser considerado um complemento de jornada. E depois o condomínio vai ser quando o cara pagou 50, 30, achando que está fazendo um bom negócio, depois do condomínio, a equiparação salarial dele, a diferença, o condomínio vai pagar mais do que isso. Que não adianta, a tecnologia não supre isso. Por isso que tem que ter gente que conhece, e nós estamos caminhando a passos largos para o profissionalismo sério, não profissionalismo remunerado. Então hoje o cara tem que ter um síndico profissional preparado, uma administradora preparada, um jurídico forte. Mas aí, olha o que você falou. Só para puxar a sardinha, olha. Um síndico profissional preparado. A gente tem aqui o cara que prepara síndico profissional, vocês dois. Um jurídico forte. A gente tem o principal jurídico. Então acho que fica bem... Então não precisa contratar vazio uma empresa, fecha na parte. Bom, a gente hoje trabalha muito assertivamente. E acompanha o que acontece. Então, por exemplo, para a gente é muito cômodo ir no condomínio, vamos botar uma feira aqui, vamos botar isso, não sei o quê. Aí você chega lá, uma vez eu fui no condomínio, o Cid falou assim, virou meu amigo depois, eu não vou mais trabalhar com o Carpati. Tudo que eu ligo lá pro meu filho, ele fala que não pode. Aí eu falei para ele, deixa eu falar para você, o papel do jurídico é dizer para você quais são os teus riscos. E o teu papel de gestor é saber que risco você acha que deve correr. Ele não decide por você. Ele fala, se você fizer isso, pode acontecer, como você falou, acontecer isso. Então, eu acho que esse complemento hoje, é isso que eu digo, a tecnologia vem para agregar, mas sobra mais tempo para a parte inteligente, né, da gestão. E aí tem que ser com jurídico forte. Que não adianta o jurídico falar, não, faz, se der problema, depois eu corrijo. Você fez uma pergunta e eu não respondi. A questão da bebida alcoólica. Isso. Eu tenho dúvida, porque esses estabelecimentos comerciais, na verdade, eles precisam ter um alvará para funcionar, porque é uma empresa, ainda mais que vende alimento. Não sei se é uma omissão da fiscalização, eu acho que eventualmente esses espaços nem poderiam vender bebidas alcoólicas, porque o espaço é franqueado. Mas tem uma trava, né? Então, nem todos têm uma trava. Muitos estão abertos. Vou te falar uma coisa. Se tiver uma trava, mas essa trava tiver por idade também, é diferente. A prefeitura não dá muitas dessas lojas que tem dentro dos locais não tem alvará. As empresas boas têm a geladeira tem a trava e você só consegue destravar com o aplicativo. É óbvio que tudo pode ser fraudado, mas daí existe uma segurança. Isso, tem uma segurança. Bom, eu acho que é excelente terem esses espaços para atender o condomínio, o condômino, só que tem que ter alguém que realmente veja o que pode ser feito, as consequências, onde pode ser instalado. Como o Rodrigo falou, não dá para ir no oba-oba, vou colocar o caminhão da Swift. Você não sabe se quem vai dirigir o caminhão tem algum problema, o que ele vai fazer no condomínio. É muito risco você deixar entrar no seu condomínio... Na tua casa. Na tua casa. Quanto maior o número de pessoas adentrando, maior a possibilidade de acontecer alguma coisa. Outro dia o condomínio falou, vamos colocar uma pista de skate, me ajuda a legalizar, Rodrigo? Eu falei, não, de forma alguma, porque as pessoas se machucam constantemente em pista de skate, e assim, as pessoas querem a parte boa, só que esquecem de ver no fórum a parte ruim, a quantidade de processos judiciais responsabilizando. Aí você passa por chato, aí o advogado... Mas tem que orientar.
E em breve a gente vai estar discutindo os drones, né? Os drones vão poder ir até a janela ou vai ter que parar lá embaixo na portaria? Porque o drone, que hoje já entrega nos Estados Unidos em casas, né? Já acontece. Também em Israel faz com armamento, faz a fiscalização de ronda e conversa com as pessoas. O Rodrigo vai lembrar de Então, pode ter assalto via drone também. Nós tivemos um caso de invasão de privacidade num condomínio que a gente colocou, estou falando coisa de 15 anos atrás, tinha uma célula interna, colocamos câmera, né? a câmera. Speed Dome era aquela câmera. E aí o cara que estava dentro da célula direcionava para o apartamento. Aí nós mandamos pintar a parte de cima para limitar o acesso da câmera. Então tudo tem. A gente depende de pessoa. Você dá a ferramenta, aí a pessoa faz bom ou mau uso. Agora o jurídico e o síndico tem que inibir, limitar trabalhar antecipadamente. Sem esquecer a importância da LGPD em cada mais coisas nesse sentido, Hoje, mais LGPD, possibilidade de problema com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. É verdade. Vamos fechar? Vamos. Então, vamos finalizar nosso papo de hoje. Agradecer aqui o espaço de novo ao pobre Juan de Genópolis. Ao Romário, que fazia isso aqui na Copa de 94, o Branco, Dunga. Foi o Dunga que E tem o QR Code na tela para sobremesa. Isso. Beleza. Beijo. Até mais.